Demorei, mas cá estou voltando com vídeos, gente. E cheia de novidades, tá? Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer de uma sequência relacionada a este assunto, beleza? Vamos lá. Gurias, hoje eu vou falar pra vocês sobre um assunto que eu senti na pele e também no coração, porque isso interfere muito. E vou contar pra vocês, gurias, como é que foi, tá? Primeiro, pra mim poder... Vamos entender um pouquinho da história, tá? Vou fazer 9 anos de casada este mês. A gente sempre teve uma vontade muito grande de ter filhos, porém a gente queria esperar um pouquinho. Tá? Então não foi logo que a gente se conheceu, que a gente já tentou. Mas enfim, passou-se um tempo, tá? E a gente começou a ter relação sem nenhum tipo de prevenção, pra ver se, né, ficava grávida. E aí o que aconteceu, gente? Foi que passou um ano, passou 2, passou 3, passou 4 e nada deu engravidar. A gente já tava num ponto em que a gente não sabia se era alguma coisa comigo, se era alguma coisa com ele ou com um casal. E aí, em 2017, eu resolvi procurar um médico, porque neste último ano, né, isso foi bem no final do ano, tá? Bem em dezembro de 2017, onde eu decidi procurar um doutor pra saber o que estava acontecendo, aonde, o que ele tinha que me ajudar de alguma maneira pra, né, até então eu era saudável, clínico saudável, a gente queria saber o que estava acontecendo, que a gente não estava engravidando. Fui procurar um doutor, tá? Eu tava muito ansiosa, gente. Toda vez que eu fazia um teste, gente, é muito dolorido pra gente que, quando eu era tentante, toda vez que a gente, né, tinha relação, passasse um tempo, não descia a minha menstruação, né, naquele período, enfim, né, e eu já começava com sintomas, eu já começava a ter um monte de coisa que eu estou grávida. E tu ia lá, tu fazia o teste, negativo. Tu ia lá, tu fazia outro, negativo. Nada de sair o bendito dos 2 risquinhos. Mesmo assim, muitas vezes não acreditando que não tava por conta de todos os sintomas que eu tava sentindo, eu ia lá e eu fazia o exame de sangue e ali também dava que eu não estava grávida. Gente, desculpa porque se eu acabar me emocionando, porque toda vez que eu falo sobre isso, gente, é impossível eu não me emocionar, porque é uma coisa que me toca demais. E só quem passou por isso, gente, sabe o que eu tô falando. E aí fui procurar um doutor, toda na esperança dele poder me ajudar com isso, poder nos ajudar, poder me explicar o que estava acontecendo, enfim. Quando eu cheguei lá, eu falei exatamente isso pra ele: doutor, eu vim aqui porque eu tô tentando ter filhos e eu não estou conseguindo, eu não sei o que tá acontecendo. Aí ele perguntou se eu era fumante, se eu era isso, se eu era aquilo. Eu disse: não, nada disso, né? Não bebo, não fumo, meu marido também não. E o Plínio, um detalhe, tá? O Plínio não pôde entrar na consulta, o porquê eu não sei te dizer. E aí ele pegou, né? E me falou assim, ó: porque vocês estão juntos, vocês são considerados um casal estéril, um casal infértil. E aí tu pensa, né? Tu vai consultar um doutor achando que ele vai te explicar de maneira... Eu tô tremendo aqui, tô falando, tô tremendo. Né, que ele vai te explicar tudo o que tu vai fazer, enfim. Ele simplesmente olhou pra minha cara e me falou isso sem sequer pedir algum exame e olhar esse exame pra me falar nisso. Não, ele pegou e me olhou e falou isso na minha cara. E aí eu lembro exatamente do dia, o Plin tava me esperando pra gente ir embora. Eu saí, gente, da sala aos prantos. Porque é muito doloroso tu tomar uma notícia dessa assim a seco, né? E depois que aconteceu isso, aí eu me desenganei total, sabe? Aí que eu decidi que eu ia deixar um pouco isso de lado e que eu não ia tentar mais. E tanto que foi. Depois disso a gente parou, assim, de ter esse negócio, ter filhos, de pensar somente nisso. Eu parei, eu disse: não, tá, eu vou começar um curso, vou fazer outras coisas e vamos dar um tempo nisso, porque foi uma coisa assim, ó, que me atingiu muito. O Plin também ficou super triste, mas eu não quis nem procurar outro médico, sabe? Eu fiquei tão triste com aquilo que eu não quis saber de mais nada. E é aquilo, né? Parou, todo mundo ao meu redor grávida, todo mundo com filhos.
E aí te batia aquela dorzinha, mas a gente segurava, deixava quieto. E aí eu comecei a fazer um curso, minha amiga, né, tava grávida, imaginava grávida mais, eu tinha totalmente excluído esse assunto, eu não pensava mais. E aí, gente, eu me consultei, né, fiz a tal da consulta ali em final de dezembro, de novembro pra dezembro de 2017. Em 2019, em abril eu fiquei grávida. Explica isso aqui. Grávida. 2 meses depois, eu tava faltava um dia pra me completar 2 meses de gestação, que foi onde eu descobri. Porque quando eu descobri, foi um dia antes do Dia dos Namorados. E quando eu comecei a ter os sintomas, eu não dava bola pros meus sintomas. As pessoas falam assim, vai lá, faz um teste, não sei o que. Não queria fazer testes. Não, eu não tô, eu sempre faço, sempre dá negativo. Até que então eu decidi fazer o tal do exame, né, o teste. E quando fiz os 2 pontinhos. Então tu pensa, gente, tá? Ó, bota ali dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Bota 5 meses ali. 5 meses depois da consulta, aonde ele me falou isso, eu fiquei grávida. Dá pra entender? Eu acho que eu tava com uma... Ele nem quis saber, gente, do meu histórico antes. Porque, por exemplo, gente, o que eu fui depois que eu fiquei grávida, enfim, que se passou tudo isso, eu fui querer entender um pouco, tá, mas o cara me falou isso daí, passou seu tempo, depois eu fiquei grávida e como assim? Gente, então assim, ó, só pra vocês entenderem, a infertilidade, tá, ela é uma dificuldade pra engravidar, tá, mas tu não fica impossibilitado de engravidar. Já quem é estéril é uma pessoa que ela não pode engravidar. É um homem que já não produz mais espermatozoide, é uma mulher que não tem útero ou ovários. Mas, enfim, a infertilidade, ela não vai te impossibilitar de ter filhos. Ela dificulta. Então, foi isso que eu, pensando depois, eu cheguei a essa conclusão. Porque, assim, ó, antes de eu engravidar, gente, eu tinha cólicas terríveis, tá? Então eu cheguei à conclusão de que, de eu ter muita cólica, eu tinha todos os sintomas de endometriose. E a endometriose, tá? Exatamente 50% dos casos de infertilidade feminina, ela tem como diagnóstico a endometriose, tá? Ela é uma doença tão comum que ela atinge uma a cada 6 mulheres. Então, normalmente o diagnóstico ele leva em média de uns 8 anos, porque as pessoas eles não levam em consideração toda a dor, tá? As dores intensas que a mulher tem no período fértil, tá? Então, normalmente eles acham que é frescura, que não é isso tudo. Só que não, gente, eu tinha dores tão fortes, eu tinha vômito, diarreia, dores horríveis, me dava tontura, tá? Quase chegar a desmaiar, de tanta dor, de tão mal que eu passava. Isso não é uma cólica, né? Só que sempre que às vezes eu tinha que sair do serviço e ir correndo para um hospital, porque eu não tinha condição de ficar ali, né? Só parava com medicação na veia, né? E nunca tinha o tal do diagnóstico da endometriose, porque normalmente as pessoas, os médicos, né, eles negligenciam muito as tuas endometriose, ela tem diversos sintomas, né, também dificuldade para te urinar, para te evacuar, né, tudo dentro do teu ciclo menstrual, né, nesse período. Dores na relação sexual também, né? Normalmente quando a penetração é muito funda, então te dá uma dor muito forte. Então todos esses eram sintomas que eu tinha, tá? Que pra mim era o que eu tinha, era endometriose, porém eu nunca fui diagnosticada. Então, e a endometriose, né, se ela não descobre, ela não trata, muitas vezes ela pode causar essa infertilidade. Então, como eu levei a única explicação até então que eu encontrei foi essa, né? Dessas dores muito fortes que eu tinha,
me levar a esse tempo, essa dificuldade, enfim, para engravidar. Porque de maneira natural, com um casal fértil, sem nada, a gente só tem 20% de chance de engravidar naturalmente por si pouco, né? Então, e aí tu pensa, eu com mais todas essas dores que eu tinha, possa ser que isso foi uma dificuldade que eu tive. E também a minha ansiedade, eu acho que era uma coisa que me deixava muito, me atrapalhava, porque eu ficava muito ansiosa para ficar grávida e toda vez que eu entrava no que eu fazia um teste, eu já achava que ele já ia dar positivo e não acontecia. Então, o que eu tenho para te falar é que tu deve te procurar sempre um bom profissional. Porque no fim eu fiquei tão triste, tão desorientada com o negócio que eu não fui procurar uma outra opinião, né? Talvez se eu tivesse procurado um outro médico, eu teria ficado mais tranquila, talvez que eu não poderia ter filho, talvez evitaria todo a tristeza que eu tive nesse tempo, porque eu fiquei muito mal, gente, muito mal mesmo. Então, profissional de qualidade, tá? Que vai te orientar, tá? Não vai pelo que as pessoas falam, que fulano acha que aquilo, fulano... Não. Quem vai saber te dizer realmente é o médico. É pra ser o médico, né? Isso que eu contei pra ti de ter acontecido comigo, que de alguma maneira te ajude, tá? Eu não sei se tu tá aí de repente tentando ter filho, já tá desanimada e não buscou um profissional pra saber se tu tem alguma coisa, se tu não tem, né? Ou muitas vezes é um homem, né? Porque tem bastante homem aí que acha que o problema é sempre da mulher, muitas vezes não é, né? E às vezes é do casal. Então, se tem alguém aí que tu conhece que tá passando por isso, dá um apoio pra essa pessoa, porque é muito triste quando a gente recebe uma notícia que tu não pode ter filho ou alguma coisa do tipo. E muitas vezes não é nada disso, né, gente? Porque, como eu falei, passou-se ali, vamos botar 5 meses e eu engravidei, normalmente, tá? E até depois que eu fiquei grávida, essas dores que eu tinha no meu ciclo, elas, tipo, quase que pararam. Agora que eu só voltei a menstruar depois de 8 meses que a Aurora tinha nascido. Então, levou um bom tempo e eu não, aquelas dores horríveis que eu tinha de antes, eu não senti mais, tá? Às vezes me dá uma cólica e tal, mas não é nada comparado com as dores que eu tinha antes. Eu acredito que isso sim seja uma cólica normal. Tá? Então pega, vai atrás de um profissional de qualidade e vai lá que tu vai conseguir o teu positivo. E se isso já aconteceu contigo, já aconteceu com alguém que tu conhece, e essa pessoa engravidou, gente, conta aqui pra mim, que eu quero saber também, tá? Eu acho que eu não fui a única pessoa que aconteceu isso, né? Não é possível. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curte, compartilha e até o próximo.